Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maíra Della Rocque, sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima por esse mundo da ginecologia, da obstetrícia, da maternidade, tudo que engloba o universo feminino. Seja muito bem-vindo ao nosso Banho de Estrogênio. Se você já está aqui comigo sempre, seja muito bem-vinda de novo, é um prazer ter você aqui comigo sempre. E, como vocês já sabem, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho, manda para as amigas, vamos difundir esse canal de informação que é nosso, que é a nossa rede e que ele só funciona porque vocês estão sempre aqui comigo. Então, trocar nos comentários, comentar. Vocês sabem que eu comento e que eu compartilho e que eu respondo tudo o quanto dá, porque é difícil, gente, minha vida é um pouquinho corrida, mas sempre que dá eu tô por aqui e eu troco com vocês. Então, continuem nessa troca, porque é assim que o nosso canal funciona, é assim que ele tá crescendo e isso é muito legal. Hoje, o tema é bem interessante. Vem comigo que a gente vai conversar sobre hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma das doenças mais comuns entre as mulheres. Eu não sei se vocês sabem, mas o hipotireoidismo ele é muito mais comum em mulheres do que em homens. E em mulheres desde bem novas. Então, em mulheres em idade fértil, o hipotireoidismo ele é muito comum. E por que eu resolvi trazer isso para cá para o canal? Porque é muito importante que as mulheres com hipotireoidismo elas sejam acompanhadas e elas tenham esse cuidado de estar com a função da tireoide ajustada desde antes de engravidar. Então, desde antes da gestação, a função da tireoide precisa estar ajustada. Sabe por quê? Antes da gestação, a função da tireoide desajustada pode levar a uma dificuldade gestacional e a perdas de primeiro trimestre. Então, quando uma mulher engravida com os hormônios da tireoide descompensados, com o hipotireoidismo descompensado, ela pode, além de não conseguir engravidar, quando engravida, ter abortamentos. Então, quando uma mulher sabe que ela tem um hipotireoidismo, é importante que ela ajuste esses níveis da tireoide antes de começar a engravidar. E as mulheres que não sabem como estão a função tireoidiana, que elas façam essa análise antes de tentar engravidar, para descobrir como é que estão os níveis da tireoide e evitem passar por essas perdas antes da descoberta. Uma vez descoberta a gestação, já descobri que eu estou grávida e que eu tenho hipotireoidismo. Quais são os riscos do meu hipotireoidismo para a minha gestação? Durante a gestação, o que acontece? O bebê, até as primeiras 20 semanas, mais ou menos, da gestação, ele não tem capacidade de produzir o próprio hormônio tireoidiano. Então, é o hormônio tireoidiano da mãe que vai passar para o bebê, que vai ter a função de tireoide do bebê. Logo, a mulher vai precisar de uma dose mais alta de hormônio de tireoide para suprir ela e o bebê nas primeiras 20 semanas, até que a tireoide do bebê, do feto, passe a funcionar e ele produza o seu próprio hormônio de tireoide. Então é muito comum que nas primeiras 20 semanas de gestação a mulher precise mais de hormônio tireoidiano do que na segunda metade da gestação. Então, a paciente com hipotireoidismo, no início da gestação, é muito comum que a gente precise aumentar a dose de hormônio tireoidiano que ela usa. Então, esse ajuste também precisa ser feito. Mulheres com hipotireoidismo, é comum que a gente precise aumentar a dose do hormônio tireoidiano no início da gestação. Então, esse acompanhamento também precisa ser feito para que esse ajuste de dose seja feito, para que a gente possa suprir tanto aquela mulher quanto aquele bebê nesse início da gestação. Isso vai ser feito, obviamente, com acompanhamento, tanto obstétrico quanto endocrinológico, e as dosagens desse hormônio tireoidiano. Mas é muito comum que precise dar uma aumentada no hormônio que você já está acostumado. E os principais riscos de um hipotireoidismo mal ajustado, mal conduzido,
são um parto prematuro, um baixo peso para esse bebê, uma perda gestacional, como eu já disse, aumenta risco de hipertensão e de pré-eclâmpsia para essa mulher. Então, os níveis de hormônio tireoidiano, eles precisam ficar bem ajustados durante a gestação. É super importante que a paciente de hipotireoidismo ela seja bem acompanhada, tanto pelo obstetra, tanto quanto por um endocrinologista que saiba fazer acompanhamento gestacional, certo? E a gente sabe que as mulheres que já fazem uso, já têm esse diagnóstico, já fazem uso do hormônio tireoidiano exógeno, que a gente fala, né, o que compra na farmácia, que não é do próprio corpo, elas têm um valor de hormônio tireoidiano que a gente vai acompanhar durante a gestação, o alvo do hormônio tireoidiano que a gente acompanha, um alvo do TSH, na verdade, né? O alvo de TSH dessas mulheres, ele é diferente do que das mulheres que não usam o hormônio tireoidiano. Então, para essas mulheres, o alvo de TSH é um pouco diferente do que para outras mulheres. Então, todo esse acompanhamento ele tem que ser feito direitinho. Então, eu resolvi trazer esse vídeo por isso. Mulheres com diagnóstico de hipotireoidismo, mulheres que fazem uso de hormônio tireoidiano, precisam de um acompanhamento conjunto do obstetra com o endocrinologista. Não pode assumir que, eu estou usando o hormônio, então tá tudo certo. Não, precisa procurar o endócrino, precisa ajustar a dose. Se você não faz ideia de como está a sua função de tireoide, você está tentando engravidar, vale a pena fazer essa dosagem, vale a pena pesquisar, porque as alterações de tireoide são alterações super comuns na mulher desde jovem. Certo, pessoal? É isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, vamos trocar, vocês já sabem, e a gente se vê semana que vem. Beijo!